E hoje o que nós vamos trazer para você, meu querido irmão ouvinte, minha querida irmã ouvinte, está lá no livro de Salmos, de número 133. Olha o que diz, Salmo de número 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das tuas vestes. Querido irmão, quem sabe você até o dia de hoje não tem compreendido o que o salmista Davi quis dizer quando ele escreveu versículos da palavra de Deus, estes salmos. Salmo 133 é um salmo muito conhecido que as pessoas usam. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam união. Vocês têm que viver em união, vocês têm que viver unidos, né? Mas não sabem qual é o sentido, qual é o significado real destes salmos, não é? Você já ouviu alguém pregar, não é verdade? E a primeira coisa que falam para você é essa: nós temos que viver em união, nós temos que ser unidos, porque o salmista Davi disse isso, não é verdade? É dessa maneira. Mas primeiro, o que significa o óleo precioso que desce pela barba de Arão? Primeiro nós temos que relembrar quem foi Arão. Você sabe quem foi Arão? Arão era irmão de Moisés. Ele realizou um importante trabalho no plano de Deus na libertação do povo do Egito. Ele foi um parceiro fiel e dedicado ali, ajudando Moisés na comunicação com o faraó. Lembra que Moisés era um homem de duras palavras, língua pesada, não é? E aí quando ele fala com Deus, dizendo, não, eu não posso, eu não sei falar, eu não vou conseguir, Deus fala com Moisés, não, Moisés, fique tranquilo que eu já estou enviando o seu irmão Arão para estar contigo, para trabalhar nisso. Depois da libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, Deus mandou que o tabernáculo então fosse construído, e Arão foi escolhido para ser o sumo sacerdote do tabernáculo. Esta pessoa que comandava então o tabernáculo, que tinha a responsabilidade principal no sistema de culto e do sacerdócio do Antigo Testamento. Você prestou atenção que Arão agora ele passa a ser um sacerdote. Foi ele que construiu ali então o primeiro tabernáculo. E ali ele foi constituído para cuidar do tabernáculo, sendo um homem de inteira responsabilidade sobre a vida dele. Então vejamos agora que nós vamos falar sobre o óleo. Já conhecemos quem foi Arão, e agora nós vamos saber sobre o óleo precioso que o salmista Davi está falando. O salmista Davi, então, ele está se referindo ao óleo da unção. Lá no livro de Êxodo, capítulo 30 e no versículo 22, nos explica claramente qual é a composição desse óleo de unção. Era uma mistura especial de especiarias, de ervas, de azeite. Como está escrito lá em Êxodo 30, 25, disto farás o óleo sagrado para a unção, um perfume composto segundo a arte dos perfumistas, este será o óleo sagrado da unção. Olha, o próprio Deus dizendo. Então esse óleo não podia ser produzido para uso fora. Esse óleo não poderia ser utilizado para qualquer lugar, para qualquer ambiente, não. Mas ele foi destinado e determinado por Deus para uso exclusivo ali no tabernáculo. Êxodo 30,
33 você vai acompanhar essa história. E era dessa forma, um composto que deveria ser usado para unção especial somente dos sacerdotes e dos utensílios do tabernáculo e posteriormente do templo. Então esse óleo, ele era derramado sobre todas as coisas ali do templo. Era usado somente ali no templo, no tabernáculo, nos utensílios do templo e nos sacerdotes. Aí a palavra de Deus vem nos dizer, o próprio Deus dizendo e dando a ordem lá em Êxodo 30:30, que diz da seguinte maneira: também ungirás Arão e seus filhos e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. E de fato Arão e seus filhos foram ungidos, e após o tabernáculo ficar pronto, eles então foram incumbidos ali e receberam esta unção e diretamente de Deus foram separados para este chamado, para esta grande obra. Com esse esclarecimento, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, agora nós vamos conseguir entender então qual é o sentido, qual é a razão do salmista Davi escrever o Salmo 133. E com profundidade nós vamos aprender. No verso 1, o salmista Davi, ele estabelece o assunto do qual ele está falando. Ó, quão bom e quão suave, quão agradável é viver em união. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ó, como é bom, como é agradável viver unidos entre os irmãos, viver a união entre os irmãos. O tema central é a prática do amor fraternal que Davi está dizendo, ou seja, o amor entre os irmãos. O salmista declara que esta união amorosa é boa, é agradável, é especial. Mas para dar mais profundidade ao seu argumento, ele usa duas figuras para comparar esse amor, para comparar esta alegria, esta união verdadeira. E ele diz: olha, é como óleo precioso. O texto diz o seguinte: é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce sobre a barba de Arão, e desce para a orla dos teus vestidos, ou seja, para a gola das suas vestes. Observe, meus queridos irmãos, que ele não está falando justamente do momento em que o óleo da unção era derramado para ungir o sacerdote, nesse caso Arão. Esse óleo era derramado sobre a cabeça dele em boa quantidade, de modo que descia sobre a barba de Arão e respingava sobre a sua roupa, sobre as vestes do sacerdote, simbolizando uma unção por completo, uma consagração a Deus. O salmista compara a unidade do povo de Deus como se fosse um óleo especial, muito raro, que traz grandes bênçãos para nós. O salmista Davi, ele compara, meus queridos irmãos, a união entre os irmãos como uma vitória, como uma graça divina, como uma bênção em nossa vida quando é derramado. Assim como o óleo da unção abençoava o sacerdote como símbolo da aprovação de Deus, esta unidade representa bênçãos quando é derramada sobre toda a nação, sobre a nossa vida, sobre a nossa cabeça. Cabeça, barbas e vestes representam esses espalhamentos da unção fraternal sobre nossa vida, da união entre um e outro, quando é vivida de verdade. E Davi, ele continua dizendo: olha, é como o orvalho do Hermon. E na sequência o salmista Davi usa uma segunda figura de comparação. Ele diz: é como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a tua bênção e a vida para sempre. Salmo 133:3. O Hermon era uma montanha muito alta na região de Israel. Várias áreas de Israel não tinha tanta chuva durante o ano.
de forma que este orvalho vindo das áreas montanhosas era algo muito importante para as lavouras e as plantações em geral. Temos aqui a unidade do povo sendo comparada ao orvalho que trazia vida. A união fraternal é uma bênção de Deus a ser aproveitada e vivida, pois nesse ambiente de unidade é onde o Senhor gera grande bênção para todas as nações. Meu querido irmão, é quando nós meditamos na palavra de Deus e queremos entender qual é o sentido de tudo isso, nós sentimos até mesmo a alegria, a glória de Deus em nossa vida. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão e que desce a orla de suas vestes. O óleo precioso, a cabeça, a unção com azeite é a representação física agora do Espírito Santo de Deus sobre a vida do ser humano. Em seu caráter sagrado é a proteção que nos proporciona sermos revestidos por este Espírito. Mas para termos uma vida abençoada por Deus, é necessário que a pessoa viva de acordo com os seus mandamentos, de acordo com a palavra de Deus, andando em santidade, assim como o sacerdote Arão. Uma pessoa purificada pelo Espírito Santo, que passa a ser o templo dele, passa por uma mudança perceptível. E ela mesma, aos que estão à sua volta, percebem. Uma pessoa, meus queridos irmãos, purificada pelo Espírito Santo, ela se torna uma pessoa diferente, que quando o outro olha para ela, vê mudança, tanto nos hábitos, na maneira de se vestir, de agir. Ela transforma de vida. Essa pessoa passa a ter uma visão diferente de como o mundo é, de como a vida é. Ela age diferente, pensa diferente, passa em ter um caráter diferente. E o Senhor Jesus Cristo passa a ser o seu padrão de vida e passa a ser a sua referência. E isto é muito lindo, isto é muito maravilhoso, porque a união do povo de Deus, o Senhor se alegra. A união do povo de Deus, meus queridos irmãos, o Senhor se alegra. E por isso nesta noite eu trouxe esse simples ensinamento para você, meu querido irmão, para que você entenda qual é o sentido, qual é o real significado desse Salmo 133, que o povo tanto prega, que o povo tanto fala, não é verdade? Nesse Salmo nós temos bênção, nesse Salmo tem vitória, nesse Salmo tem unção, nesse Salmo tem graça. E é por isso que nós devemos meditar na palavra do Senhor. Nós devemos cada dia mais se aprofundar na palavra de Deus, para que nós possamos ser vitoriosos. A palavra de Deus nos diz para nós crescermos na graça e no conhecimento. E por que é que você lê a Bíblia Sagrada e não entende nada e não procura entender? Peça graça a Deus, peça sabedoria ao Espírito Santo, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, Ele vai abrir o teu entendimento e tu vais entender a palavra de Deus passo a passo, e você vai estar também apto a passar para o seu irmão, para a sua irmã, a todos aqueles que quiserem ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão, Deus abençoe a tua vida, minha querida irmã. Espero que esta palavra tenha edificado a tua vida, tenha edificado o teu coração. Lembre que é maravilhoso, que é glorioso, que é especial que os irmãos vivam em união. Você vive em união?
Você vive união, minha irmã? Vive união, meu irmão? Ah, pastor, mas eu tenho que viver em união com quem? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Seja unido, porque um povo unido jamais será vencido. Deus abençoe tua vida. Somos mais do que vencedores por aqueles que nos chamou. Aquele que nos chamou é vitorioso. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Ele é o nosso ajudador. Está comigo, está contigo a todos os momentos e nos faz mais do que vencedor.